Aula 15, Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados de um triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Ainda que tal aplicação seja simples, o Teorema de Pitágoras é um recurso fundamental em diversos campos da matemática, sendo amplamente estudado durante séculos. O teorema afirma que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a elevado ao quadrado é igual a b elevado ao quadrado mais c elevado ao quadrado, onde b e c são os catetos e a é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto. Então está aqui a hipotenusa do triângulo. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados tem medida igual a 90 graus, ângulo reto, que é o que nós temos aqui. Identificamos ainda os catetos de acordo com o ângulo de referência, ou seja, o cateto poderá ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente. Por outro lado, se está contrário a este ângulo, é chamado de oposto. Podemos utilizar essa relação para obter a medida de um dos lados do triângulo retângulo, supondo que os outros dois sejam conhecidos. Quem foi Pitágoras? Pitágoras, 569 a 480 anos antes de Cristo, foi um dos maiores expoentes do pensamento grego, nascido na ilha de Samos e que, junto com Tales, que havia nascido em Mileto 50 anos antes, estabeleceu as bases para o pensamento matemático moderno. Personagem intrigante, Pitágoras acumula lendas em torno do seu nome, que o liga às sociedades secretas modernas, como a própria maçonaria. Pitágoras acumulou conhecimentos viajando pelo Egito, Babilônia e Índia e absorvendo as ideias filosóficas e matemáticas de cada um desses locais. Tanto que, ao voltar à Grécia Antiga, fundou uma escola iniciática em Crotona, dedicada ao estudo da filosofia e da matemática. Foi realmente Pitágoras o descobridor do teorema? Não é possível responder esta pergunta com total certeza, pois todos os documentos da época se perderam, e o que se sabe vem de referências de outros autores que viveram séculos depois. Assim, não se pode garantir se foi Pitágoras ou algum de seus alunos que demonstrou o teorema que leva seu nome, pois era também habitual que o mestre levasse todo o crédito pela descoberta do aluno. Muitas conjecturas têm sido feitas quanto à demonstração que poderia ter sido dada, mas ao que parece foi uma demonstração por decomposição. Além disso, existem provas de que os babilônios conheciam a relação entre os lados do triângulo retângulo desde 1800 a 1600 anos antes de Cristo. Breve história. Séculos antes da existência de Pitágoras, o teorema já era conhecido por babilônios, egípcios e chineses, que utilizavam o resultado na resolução de problemas. O teorema era conhecido pelos babilônios desde os tempos de Hammurabi, ou seja, há mais de 1 milênio antes do nascimento de Pitágoras. Há provas concretas que os babilônios antigos conheciam o teorema de Pitágoras. Muitos dos tabletes de barro encontrados e decifrados, que datam de 1800 a 1600 anos antes de Cristo, evidenciam esse fato. Um deles é a tábua Plimpton 322, que se encontra atualmente na Universidade de Colômbia. Trata-se de uma tabela de 15 linhas e 4 colunas, onde as 3 primeiras colunas contêm termos pitagóricos, ou seja, medidas dos 3 lados de um triângulo retângulo, e a 4ª coluna é apenas uma ordenação de 1 a 15.
Então, essa tábua. Os hindus os utilizavam entre 800 e 600 anos antes de Cristo para desenhar triângulos e trapézios, consideradas figuras nobres nos altares de cemitérios em reverência aos deuses. Demonstrações. O teorema de Pitágoras é talvez um dos mais importantes teoremas da matemática. Existem diversas formas de provar o teorema de Pitágoras. Elisha Scott Loomis, professor de matemática em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, era realmente um apaixonado pelo teorema de Pitágoras. Durante 20 anos, de 1907 a 1927, colecionou demonstrações desse teorema, agrupou-as e as organizou num livro, o qual chamou de Pythagorean Proposition, a proposição de Pitágoras. A primeira edição, em 1927, continha 230 demonstrações. Na segunda edição, publicada em 1940, esse número foi aumentado para 370 demonstrações, entre elas 109 demonstrações algébricas e 255 demonstrações geométricas. As demonstrações mais importantes são, por comparação de áreas, por semelhança de triângulos, demonstração de Euclides e a prova através do uso de álgebra. A demonstração axiomática do teorema mais antiga que se conhece aparece nos Elementos de Euclides, que data aproximadamente do ano 300 a.C. Demonstração por semelhança de triângulos. Considere o triângulo retângulo ABC. Triângulo. Seja H a altura do triângulo relativa à hipotenusa A. M, a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa. E N, a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. Deste modo, podemos considerar três triângulos. Então, o triângulo ABC, o triângulo BAB e o triângulo BAC. Note que esses três triângulos são semelhantes, eles possuem dois ângulos congruentes. Então, obtemos, que eu repeti, os três triângulos. O triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DBA, ou seja, esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Logo, nós podemos tirar essas relações, que A dividido por C é igual a B dividido por H, que é igual a C dividido por M. A vezes H é igual a B vezes C, que é a expressão 1. B vezes M é igual a H vezes C, que é a expressão 2. E A vezes M é igual a C vezes C, que é igual a C ao quadrado, né? A expressão 3. O triângulo ABC ele é semelhante também ao triângulo DAC, ou seja, esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Daí concluímos que A dividido por B é igual a C dividido por H, que é igual a B dividido por N. Aí nós tiramos essas expressões, que A vezes H é igual a B vezes C, expressão 4. C vezes N é igual a B vezes H, que é a expressão 5. E A vezes M é igual a B vezes B, que é igual a B ao quadrado, que é a expressão 6. Esses dois triângulos, o DAB e o DCA, também são semelhantes. Então, concluímos que C dividido por B é igual a H dividido por N, que é igual a M dividido por H. Então, nós tiramos essas expressões aqui. C vezes N é igual a B vezes H, expressão 7. H vezes H, que é igual a H ao quadrado, é igual a N vezes M, que é a expressão 8. E C vezes H é igual a B vezes M, que é a expressão 9. Das expressões 3 e 6, segue que 3 e 6 são essas duas expressões. Tá? Então, segue que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes M mais
A vezes M, que é o que eu tenho aqui. Eu colocando A, que é o termo comum aqui, em evidência, eu tenho A vezes M mais N. Só que M mais N, como nós vimos, né, é igual a A. Logo, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A, que é igual a A elevado ao quadrado. Essa demonstração é atualmente a mais utilizada nas escolas por conta de poder mostrar o teorema de Pitágoras de forma bastante simples, como também encontrar outras relações do triângulo retângulo. Demonstração usando áreas. Para fazer a demonstração do teorema de Pitágoras, vamos desenhar um quadrado e dentro dele desenhar um outro quadrado menor e inclinamos ele de modo que surjam 4 triângulos retângulos idênticos, ou seja, de acordo com o que está aqui nessa figura. A área do quadrado é lado ao quadrado. Para o quadrado externo, o lado, nós temos aqui, é B mais C. Então, a área do quadrado externo vai ser B mais C elevado ao quadrado. Para o quadrado interno, o lado é A, que é esse quadrado aqui. Então, a área do quadrado interno será A elevado ao quadrado, que é A vezes A. A área de um triângulo é B vezes C dividido por 2. Logo, a área do quadrado externo, ou seja, esse quadrado maior, é igual à soma da área dos 4 triângulos, este, e do quadrado interno desse quadrado. Então, a área externa, aqui eu repito, é igual à área interna, né, do quadrado, mais 4 vezes a área do triângulo. 1, 2, 3, 4. Então, a área externa é B mais C elevado ao quadrado, é igual à área interna, é A vezes A, que é A ao quadrado, mais 4 vezes a área do triângulo, que é B vezes C dividido por 2. Então, aqui, B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais o 4 eu corto com 2, resulta 2BC. Então, mais 2BC. Eu tenho 2BC dos dois lados da igualdade. Então, eu posso cortar. Aí eu vou ficar com B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A elevado ao quadrado. Ou A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.